Olá! Desde a década de 90, a Assembleia Legislativa de São Paulo desempenha um papel firme com comissões parlamentares de inquérito sobre assuntos de interesse público. Mas você sabe como atuam as faladas CPIs? As comissões parlamentares de inquérito são uma das formas do Poder Legislativo exercer sua função fiscalizadora. São criadas por ato do presidente para apurar fato determinado mediante requerimento de pelo menos 1/3 do parlamento ou 32 deputados. Os parlamentares têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos em lei e no regimento da Assembleia. Acompanhe comigo os principais trabalhos das CPIs aqui na Alesp em 2021. Na reunião feita de forma remota, os parlamentares tinham como meta definir quem iria ficar com a presidência da CPI da cava subaquática. O deputado Barros Munhoz, do PSB, vai conduzir os trabalhos. Muito obrigado e peço a Deus que me dê forças, coragem e me ilumine para que conduza bem essa importante CPI. Pergunto aos membros desse colegiado se há indicação de algum nome para o cargo de vice-presidente da comissão. Para a vice-presidência da CPI, foi eleito o deputado Ricardo Madalena, do PL. Uma honra muito grande para mim assumir a vice-presidência dessa importante CPI na Assembleia de São Paulo, ainda mais tendo o Barros Munhoz, deputado Barros Munhoz, ex-ministro, ex-secretário, ex-governador de São Paulo, para presidir esta importante CPI. Para mim é uma honra muito grande. Muito obrigado a todos os pares. Ficou decidido que o grupo de trabalho se reunirá às quartas-feiras, às 11 horas da manhã. A cava subaquática, localizada no lado cubatense do canal Piaçaguera, divisa com Santos, é uma cratera de 400 metros de diâmetro e 25 metros de profundidade. Ela é preenchida com cerca de 2 bilhões e 400 milhões de litros de sedimentos tóxicos, o que, segundo especialistas, coloca a região em iminente perigo de crime ambiental. O deputado Barros Munhoz, do PSB, foi eleito para presidir a comissão parlamentar de inquérito que vai investigar as condições da cava subaquática entre Santos e Cubatão, no litoral de São Paulo. Representantes da estatal que autorizou a construção da cava subaquática em Cubatão serão os primeiros a prestarem esclarecimentos em CPI. A cava é uma cratera submersa que mede 25 metros de profundidade por 400 metros de diâmetro. Ela fica entre os municípios de Santos e Cubatão, no litoral paulista. A construção da cava serve para empresas particulares depositarem sedimentos contaminados que são dragados do fundo do mar. A CPI elaborou um documento que foi aprovado na reunião e convidou a CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a prestar esclarecimentos à Comissão Parlamentar de Inquérito da Alesp, que investiga possíveis irregularidades na licença e monitoramento da cratera. O documento foi aprovado na reunião realizada em ambiente virtual. Nós, no plano de trabalho, sugerimos que vamos começar ouvindo a CETESB. Então, já tem uma sugestão do deputado Ricardo Madalena de ouvirmos 2 dirigentes da CETESB que são familiarizados com o assunto, participaram do processo de aprovação, da discussão, enfim, que podem explicar tudo aquilo que foi feito antes da concessão da licença ambiental e mesmo depois da concessão dessa licença. Solicitando ouvir o diretor de avaliação de impacto ambiental da CETESB, o senhor Domênico, e também o senhor José Eduardo, assistente executivo da Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental. Sem dúvida nenhuma, a prestação de informações, esclarecimentos, vai elucidar esta CPI para desenvolver os trabalhos que se faz necessário dessa importante CPI. Ainda durante o encontro, foram nomeados os deputados responsáveis pelo relatório final da CPI da cava subaquática. Eu gostaria de indicar para relator o nome do deputado César.
E gostaria de indicar também, simultaneamente, para subrelator, para ajudar os trabalhos da relatoria, o nobre deputado delegado Olim. Ele já tem aí a presidência de uma outra CPI, mas eu tenho certeza que se disporá a nos ajudar nessa missão de levar a bom termo também esta CPI. A construção da cava subaquática em Cubatão, no litoral paulista, é alvo de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, aqui na Alesp. Dentro do plano de trabalho da CPI está o convite a representantes da CETESB, a Companhia Ambiental do Estado, para esclarecer possíveis irregularidades na licença. José Eduardo Bevilacqua, assistente executivo da Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental da CETESB, foi o primeiro a prestar esclarecimentos para a CPI da Alesp, que investiga possíveis irregularidades no licenciamento e monitoramento da estrutura. Durante a explanação, o porta-voz da estatal afirmou que a empresa pesquisou alternativas para o descarte ou reuso dos materiais antes de licenciar a construção da cava subaquática. De acordo com o especialista, não há risco eminente de rompimento ou vazamento do material, já que a cratera está em local livre de movimentação de embarcações, ações de ventos e correntes, além de ser permanentemente monitorada. Para que o representante pudesse ser ouvido, os integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito aprovaram um requerimento com o pedido. Encontra-se presente na sessão o Dr. José Eduardo Bevilacqua, que é o assistente executivo da Diretoria de Avaliação do Impacto Ambiental. Em discussão, o requerimento. Não havendo oradores, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores deputados que forem favoráveis à convocação lida, permaneçam como se encontram. Aprovado. A cratera submersa, localizada entre os municípios de Santos e Cubatão, teve autorização da estatal para ser construída e hoje comporta cerca de 2 bilhões e 400 milhões de litros de sedimentos tóxicos. Durante reunião da CPI das cavas subaquáticas, José Eduardo Bevilacqua, da Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental da CETESB, garantiu que a cava em Cubatão é segura. Deputados estaduais paulistas pretendem vistoriar a cava subaquática em Cubatão. Conhecer de perto a cratera localizada no canal Piaçaguera, entre Santos e Cubatão, é considerado fundamental. O grupo de trabalho investiga possíveis irregularidades no licenciamento e monitoramento da estrutura. O local tem 25 metros de profundidade e 400 metros de diâmetro e comporta cerca de 2 bilhões e 400 milhões de litros de sedimentos dragados. Eu tenho percebido, todos nós somos jejunos nessa matéria. A gente não conhece cava subaquática. Então, a minha proposta seria essa, de nós irmos, se possível, os 9 membros da CPI, e eu sugeriria que na próxima semana a gente fizesse isso. Na reunião, foi definido que a visita dos parlamentares da Alesp para vistoriar a cava subaquática na Baixada Santista ficou agendada para a próxima quinta-feira, 4 de novembro, por volta das 11 horas da manhã. É de fundamental importância esta visita, não tenho dúvida nenhuma. Nós que já participamos de diversas CPI na casa, nada mais justo, nada mais correto que estar presente no local para poder entender de fato aquilo que nós estamos discutindo. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga os processos de licenciamento e monitoramento da cava subaquática entre Santos e Cubatão, vai visitar o local no dia 4 de novembro. A decisão dos deputados veio depois de ouvir várias autoridades ligadas ao tema. Deputados da CPI da cava subaquática de Cubatão realizaram visita técnica para conhecer e fiscalizar os trabalhos realizados na cava subaquática. No comando da diligência, o deputado Barros Munhoz, do PSB, que é o presidente da CPI. Eu acho que foi uma visita extremamente importante, necessária. Nós tivemos uma visão, né? Nada melhor do que você ver, você formar um juízo melhor do que simplesmente ouvir, ler documento.
Então foi bastante esclarecedora, né, a visita. Nós tivemos a participação de uma maioria de membros, né? Tivemos aqui o deputado Mauricio, o deputado Olim, o deputado Ricardo Madalena, o deputado César e eu. Maioria, portanto. E há representantes da deputada Janaína, do deputado Estevão Galvão. Então, eu acho que foi uma reunião muito produtiva. A cava tem 480 metros de diâmetro e 22 metros de profundidade. Ela fica no canal de Piaçaguera, na divisa dos municípios de Cubatão e Santos. Deputados querem analisar o risco de acidente ambiental, pois a cava foi construída porque o Porto de Santos precisa passar por dragagem para aprofundar o canal de navegação e permitir que os navios cada vez maiores possam navegar no local. Há questionamentos que a visita não responde, nós precisamos aprofundar mais ainda. Por exemplo, de todas as tecnologias disponíveis, por que essa foi escolhida? Como é que foram as condições de licenciamento, tanto nos órgãos estaduais e federais? Como é que isso impactou a vida dos pescadores? E, fundamentalmente, precisamos ouvir o outro lado, né? Os ambientalistas e pescadores, quem critica essa tecnologia que foi usada, para a gente chegar a uma conclusão. Foi muito importante, mas ainda tem muito chão para andar. O grande problema é que o material recolhido do canal Piaçaguera é altamente tóxico. Os deputados ficaram atentos também às questões do meio ambiente. Após a visita, questionamentos foram feitos e a área técnica responsável pela cava deu os devidos esclarecimentos à CPI. Eu avalio como extremamente positiva, né? É muito pautada na transparência, que é a forma de fazer gestão que a VLI tem como um precursor, né? Um carro-chefe nosso. Sempre agir de forma ética e transparente e sempre à disposição para esclarecer dúvidas e trazer aquilo que as autoridades, comunidades e sociedade possam ter e a gente sobre as nossas operações. A CPI da cava subaquática, aqui na Alesp, surgiu através de requerimento do primeiro secretário da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Luiz Fernando, no ano de 2019. A Alesp investiga possíveis irregularidades na cava subaquática de Cubatão, no litoral paulista. Parlamentares visitaram o local para saber tecnicamente os reais riscos à população local e para o meio ambiente. O Ministério Público do Estado de São Paulo já entregou os documentos referentes à cava subaquática em Cubatão, para análise dos integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito da Alesp, que investiga possíveis irregularidades no licenciamento e monitoramento da estrutura. Nós solicitamos a remessa de extratos de todos os inquéritos promovidos contra a VLI, contra os Minas, a respeito da cava subaquática. E não só os inquéritos, também os processos, as ações que foram intentadas ao longo desses anos com relação a esse assunto. E não só isso, hoje já deliberamos quais as pessoas serão ouvidas, quais as que não precisarão ser ouvidas. Foi uma reunião muito produtiva. Uma das próximas ações do grupo de trabalho da CPI será a retomada das oitivas. Alguns especialistas serão convidados a falar com os parlamentares para discutir os impactos ambientais da cratera. E a partir da próxima terça-feira e da próxima quarta-feira, faremos 2 reuniões por semana da Oravante, nós vamos então começar a parte mais substancial da CPI, que é a ouvida das pessoas que têm ligação com a questão, ouvindo as pessoas das empresas, de entidades representativas, de proprietários de áreas na região, enfim, começando agora para valer. E, logicamente, nos debruçando, cada deputado, na leitura e no conhecimento dessa vasta documentação que as empresas nos enviaram. Enviaram para todos os membros da CPI. Na mesma reunião, também ficou decidido que os atuais e os ex-prefeitos e vereadores poderão ser notificados a contribuir com a CPI, se necessário. Essas convocações aí que eu fiz a solicitação, na verdade, eu acho que nós poderíamos oficializar para poder ganhar tempo e ter mais dinamismo na nossa CPI e ver que modo que eles podem corroborar com prestação de informação via ofício
e às vezes nós ganhamos tempo com isso, se houver concordância dos demais. A cava subaquática, localizada entre Santos e Cubatão, tem 400 metros de diâmetro e 25 metros de profundidade e comporta cerca de 2 bilhões e 400 milhões de litros de sedimentos dragados do canal Piaçaguera. Integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito da Alesp, que investigam possíveis irregularidades no licenciamento e monitoramento das cavas subaquáticas no litoral paulista, vão analisar documentos da instalação na cidade de Cubatão. Para analisar algumas consequências ao meio ambiente no litoral paulista, os parlamentares da CPI das cavas subaquáticas receberam testemunhas para falar sobre o tema. A primeira a ser ouvida foi Ana Cristina Pazini, ex-integrante da Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental da CETESB. Segundo ela, o projeto da cava foi benéfico. Um projeto que começou com o objetivo de remover esse assoreamento que ocorreu ao longo dos anos para permitir a navegação de navios, porque os navios foram, ao longo do tempo, foram aumentando de porte, portanto, o calado que tinha lá não conseguia mais receber esses navios. Então, o objetivo principal do projeto era esse. Entretanto, como o que aconteceu foi uma dragagem de todo esse material contaminado, o material que estava lá assoreando era contaminado, todo esse material que estava lá contaminando a área de algum modo há anos, ele foi retirado de lá e colocado num lugar seguro, lacrado e fechado. Então, isso foi um ganho ambiental muito grande para a região. Então, a gente fez um processo que os americanos chamam, no jargão técnico, de clean-up. Em seguida, Marli Vicente, representante do Instituto Socioambiental e Cultural da Vila dos Pescadores, garantiu que a cava em Cubatão trouxe problemas ao meio ambiente e que há outras soluções para o tratamento dos sedimentos dragados. É assustador o que a gente vê de agressão. Vocês tiveram o prazer de conhecer um mangue que é afrodisíaco, um mangue que é revitalizador, um mangue que quando você faz uma visita nele, você vê a fauna e a flora exuberante, mas que está pedindo socorro, porque ele está correndo muito risco. E sem contar que a natureza ela é sábia. Aqui, camarão era abundante, tudo era abundante, hoje não tem mais. E na cadeia alimentar, se não tem o camarão, também não venham roubá-lo. Siri, aqui já não tem mais, aqui a gente tinha a festa do siri, hoje já não tem mais a festa do siri, porque já não tem mais esse crustáceo com tanta facilidade. Se existe um prejuízo, quem está causando esse prejuízo tem que arcar com essas consequências. Então, o ideal seria que não tivesse nada disso, porque não é enterrando sedimento que vai solucionar, não. Apesar da possibilidade de vazamento dos 2 bilhões e 400 milhões de litros de sedimentos tóxicos comportados no local ser também uma preocupação dos parlamentares, o presidente da CPI esclareceu que não há relação da tecnologia usada na cava com a da barragem que cedeu em Brumadinho em 2019. Nós não estamos discutindo aqui nenhuma barragem, não tem nenhuma correlação entre barragem alguma do Brasil ou do mundo com a cava. Barragem, o próprio nome diz, barra alguma coisa que não deixa chegar. E cava, pelo contrário, faz um buraco para se colocar alguma coisa lá dentro. Então, a barragem retém algum movimento que a impulsiona, enquanto a cava, a pressão é feita para baixo. Quer dizer, então, não tem nenhuma correlação entre cava e barragem. Uma coisa é buraco e a outra coisa é muro. A cratera submersa está localizada entre Santos e Cubatão e foi construída para alocar os sedimentos dragados do canal Piaçaguera. Os parlamentares da CPI voltam a se reunir amanhã. Impactos ambientais da cava subaquática em Cubatão, no litoral paulista, foram discutidos em reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito na Alesp, que também foca nas investigações dos processos de licenciamento e monitoramento da estrutura.
De acordo com o regimento da Assembleia Legislativa de São Paulo, a Comissão Parlamentar de Inquérito das Cavas Subaquáticas deveria concluir os trabalhos em 120 dias, mas eles serão prorrogados por mais 60 dias, de acordo com a aprovação da maioria absoluta dos deputados integrantes. Com a prorrogação, será possível ouvir novas testemunhas para investigar se há irregularidades na licença, construção ou no monitoramento da cava subaquática. Na semana que vem temos reuniões, na terça e na quarta-feira. Vamos estar munidos de mais documentação que já foi requerida e vamos também ter duas pessoas para ouvir, que seriam as duas de hoje, que nós transferiríamos para terça-feira e faríamos 2 reuniões na semana que vem, uma terça e uma quarta. E na quarta-feira, aqueles que seriam ouvidos na terça-feira da semana que vem. Então, com isso, a gente coloca a comissão para andar e vai, até o final do ano, obter resultados positivos. Já aprovamos a prorrogação por 2 meses, porque, sem dúvida alguma, dia 5 de dezembro, que é o prazo, seria absolutamente impossível terminar. A cratera submersa, localizada entre os municípios de Santos e Cubatão, foi construída para abrigar os sedimentos dragados do canal Piaçaguera. A estrutura, que já está finalizada, comporta cerca de 2 bilhões e 400 milhões de litros de materiais tóxicos. A Comissão Parlamentar de Inquérito das Cavas Subaquáticas estendeu o prazo para finalizar os trabalhos dos seus integrantes. Confira na reportagem. Os deputados da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga possíveis irregularidades na cava subaquática de Cubatão, no litoral paulista, já realizaram uma série de oitivas com representante da CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. A estatal é a responsável pelo licenciamento e monitoramento da cratera submersa na região. O diretor de Engenharia e Qualidade Ambiental da CETESB prestou esclarecimentos à CPI sobre as etapas feitas antes da implantação da cava. O processo de licenciamento pelo seu rito ordinário, ele prevê uma série de etapas. Esse licenciamento, dada a sua complexidade, ele se deu em etapas distintas, em fases distintas, com licenças prévias, licenças intermediárias, que chamam-se de licenças de instalação, e até a licença para cada tipo de operação necessária. O processo de EIA-RIMA, ele foi rigorosamente avaliado, teve as suas críticas, as críticas foram respondidas, o processo passa por ajustes, levado ao Conselho Estadual de Meio Ambiente, ao CONSEMA, e também, antes, em determinado momento, ocorreram as audiências públicas ou a audiência pública necessária para que esse processo fosse legitimado. Após a construção da estrutura, também é competência da CETESB monitorar os impactos ambientais do local e seu entorno. Lá na CETESB, essa questão dos peixes, a qualidade da água, se isso está prejudicando a qualidade dos peixes ou não, isso é feito pela CETESB, ela contrata laboratório. Como é que é feito esse controle? Especificamente esse, da vida marinha e, sobretudo, daquilo que afeta a vida dos pescadores e de todos nós que comemos peixe. Na mesma reunião, ainda foi ouvido um representante da Invest São Paulo, que declarou que nenhum outro empreendimento foi solicitado à agência no local onde foi construída a cava. Não foi algo que tenha chegado até a nossa área, razão pela qual nós nunca nos debruçamos especificamente sobre esses problemas, que são típicos de colocalização de projetos, especificamente com o projeto da cava submersa, ou seja, de desenvolvimento de todo o arcabouço técnico necessário para a tomada de decisão e empreendimento para uma convivência com o projeto da cava, né? Isso seria uma coisa bastante importante no desenvolvimento de um projeto coexistente ali naquele local, típica do licenciamento ambiental. Aliás, o estudo de impacto ambiental contempla necessariamente esse estudo de atividades colocalizadas. Então, naturalmente, nós direcionaríamos a nossa atenção à questão técnica de compatibilização com esse projeto que existe, está autorizado e implementado no local, mas nunca o fizemos porque não tivemos essa interação técnica com os investidores
os possíveis investidores interessados em desenvolver projetos naquele local. Em depoimento à CPI das cavas subaquáticas, um dos representantes da CETESB afirmou que o licenciamento da cava de Cubatão foi submetido a critérios rigorosos da agência estadual. Maria Aparecida Nobre da Silva, presidente da Colônia de Pescadores de São Vicente, no litoral paulista, prestou depoimento na mais recente reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga possíveis irregularidades na cava subaquática em Cubatão. O que nós sabemos é tudo pertinente à parte da pesca durante o processo. Por quê? O escritório do pescador é dentro da água. Então, o que nos foi passado, que ela teria que passar por esse processo para que ela voltasse a ter a segurança na remoção desses elementos que estavam lá químicos, né? Para que o peixe mesmo, que o pescador capturasse ali, não contaminasse a ninguém. Eles nos falaram, e isso foi verdade também, foi monitorado antes, durante e depois. Está sendo monitorado a água, né, os peixes que estão ali. Em testemunho concedido semanas atrás à CPI, uma pescadora de Cubatão garantiu que a cava trouxe problemas para o ecossistema local. O que foi feito foi cavado e colocado no lugar onde os pescadores pescavam, que ali era uma coroa, onde os pescadores pescavam vários organismos, várias espécies de crustáceos que tinha ali. Então, na atualidade, aquele buraco mexeu, ele não impactou não, ele criou, foi uma verdadeira agressão ao meio ambiente. Vocês veem hoje um mangue lindo, maravilhoso, mas ele era muito mais maravilhoso. Uma oitiva com Sérgio Amaral Santos, empresário interessado em construir um empreendimento próximo à cava, estava prevista na reunião da CPI. Entretanto, como recusou o convite, ele deve ser convocado pelos parlamentares para um encontro em fevereiro de 2022. Os deputados estaduais já começaram a receber documentos solicitados nas reuniões da CPI das cavas. Eu fiquei de encaminhar a todos os membros da comissão aquele parecer da AGU e da Procuradoria Federal, da Polícia Federal especializada a respeito dos fatos apontados nessa CPI. Então, estou encaminhando hoje a cópia do parecer para todos os membros da CPI. Da mesma forma, fiquei de solicitar à CETESB e à VLI todo o controle da qualidade das águas lá no canal de Piaçaguera. E solicitamos as informações da CETESB, que são anuais, e as informações da VLI, que são mensais. Em depoimento à CPI das cavas subaquáticas, uma representante dos pescadores de São Vicente, no litoral paulista, disse não sentir impactos ambientais da obra em Cubatão. O grupo local está a cerca de 10 quilômetros do canal Piaçaguera, onde está instalada a cratera submersa. Confira na reportagem. A cratera submersa, utilizada para comportar sedimentos dragados do canal Piaçaguera, é objeto de investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito da Alesp. Os parlamentares temem que a construção ceda e cause prejuízo ao meio ambiente e à população local. Vocês acham que teria chances reais de ocorrer alguma intercorrência, algum acidente nessa cava subaquática do Casqueiro? Existe risco de ressuspensão desse material submerso? Essa probabilidade, ela praticamente não existe, né? Mas, de qualquer forma, o licenciamento dessa cava, ela tanto estabeleceu critérios e condições de monitoramento
durante a implantação, para ver os impactos que ela poderia causar e a administração de todas as operações para que evitassem a ocorrência de impacto, isso durante as obras, né? O porta-voz da CETESB esclareceu também como o monitoramento é feito e que os resultados estão disponíveis para consulta pública. Anualmente, a CETESB publica, né, o relatório das amostragens que a própria CETESB realiza para os ambientes aquáticos no estado de São Paulo. Essas águas de estuários, elas são monitoradas no estado e anualmente são gerados relatórios e publicados, né? E os dados direcionados ao licenciamento, eles são também públicos, né? Qualquer interessado, ele pode solicitar ao processo, né, que é a CETESB, informações, vistas. Com 25 metros de profundidade e 400 metros de diâmetro, a cava subaquática em Cubatão comporta cerca de 2 bilhões e 400 milhões de litros de sedimentos tóxicos. Para prosseguir com os depoimentos, os deputados estaduais da Comissão Parlamentar de Inquérito das Cavas Subaquáticas aprovaram o convite aos representantes das empresas responsáveis pela construção da cratera submersa localizada entre Santos e Cubatão. A Uzi Minas foi a empresa que obteve a licença prévia para os exames de construção da cava subaquática. E ela contratou a VLI, quem executou o projeto, elaborou o projeto, executou as obras e colocou em funcionamento, obteve a licença de operação, foi a VLI. Então, as duas empresas que participaram da execução do empreendimento, junto à CETESB. São dois depoimentos extremamente importantes para o andamento da CPI, que agora entrou no ritmo mais acelerado. Agora vamos caminhar realmente para a finalidade precípua da CPI. A CPI cogitou o convite ao ex-secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Ricardo Salles, mas os parlamentares avaliaram que a participação do também ex-ministro do Meio Ambiente não contribuiria para as investigações. Rejeitamos o do ex-ministro Ricardo Salles e ex-secretário também, por 4 votos a 1, exceto o voto do deputado Maurici. A maioria dos membros não viram por que convocar o Ricardo Salles e vamos tocar a CPI com aqueles que têm o que dizer à CPI. Com 400 metros de diâmetro por 25 metros de profundidade, a estrutura foi feita para ampliar o canal Piaçaguera, já que a demanda e o porte dos navios que atracam no Porto de Santos tem aumentado. Durante a última reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito da Alesp, os deputados tiveram acesso e questionaram o parecer técnico solicitado pela ONG ACPO, Associação de Combate aos Poluentes, que apresenta os impactos negativos na implantação da estrutura. O senhor pode, então, resumir para a gente quais são os prejuízos que o projeto de aprofundamento do canal, da forma como ele foi executado, trouxe ao meio ambiente e à população que habita e trabalha na região? E uma outra questão. Na sua apresentação, o senhor mostrou diversos exemplos de programas de controle ambiental sustentável com tratamento de material contaminado. Na sua opinião, por que não foi adotada, nesse caso, uma solução semelhante? A diferença de custo é muito elevada? Mais tarde, para se beneficiar, resolve tirar esse material e não gastar dinheiro, colocar ali pertinho dela num buraco. Fizeram um buraco de 25 metros, por 500 aí de extensão, de diâmetro, e vamos lá. Muito mais barato do que fazer um tratamento. O tratamento envolve aí uma tecnologia. Agora, nos outros países é feito dessa maneira. Agora, aqui no Brasil, não precisa se fazer. Basta se fazer uma cava e jogar. Sendo que a cava, veja, deputado, é a pior das tecnologias. Esta cava subaquática não tem ART, anotações de responsabilidade técnica. Se amanhã ela sofrer algum acidente, algum dano, quem será responsável por isso? Então, isso tem que ser apurado. Então, nós, tecnicamente,
Nós temos que pôr isso no papel, questionar o CREA, questionar a CETESB, para ver quem é o responsável pela cava subaquática. Em contrapartida, a empresa responsável pelo estudo de impactos ambientais, documento indispensável para o licenciamento da construção, garantiu que a cratera era a opção mais viável. Com relação à definição da alternativa, da localização da cava, são condições de investigação geotécnica, condições de possibilidade de operar a atividade de dragagem para poder fazer a cava, poder abrir a cava, as condições hidrodinâmicas, porque a gente precisa fazer a cava em locais de deposição e não locais de erosão, né? Se é um local de erosão, cria um risco, né? Porque erodir o material aí para, né? Então, essas condições é que foram determinando essa localização. E o tamanho da cava foram justamente as medições dos volumes de sedimentos contaminados, né? Então, a ideia foi fazer com que esta alternativa, naquele momento, era a que melhor atendia a demanda. Me exacerba, me machuca, certo? Ver uma instituição como a CETESB, ver um trabalho sério, de profundidade, que serve de orgulho para nós brasileiros. Pô, chega de só coisa errada, nada presta, nada funciona, chega disso. Eu tenho orgulho de ver um projeto como esse, eu não vou esconder isso, não é porque eu sou presidente da CPI, não é porque eu sou deputado, não é por nada, é porque eu sou brasileiro, é porque eu amo o Brasil. Que satisfação ver isso acontecendo. E, sinceramente, viu, doutor Sérgio, me permita até o abuso. Que palestra que o senhor nos deu, que aula que o senhor nos deu. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Alesp, que investiga possíveis irregularidades no processo de licenciamento e monitoramento da cava subaquática, deve concluir os trabalhos até fevereiro de 2022. Um relatório contrário à tecnologia usada para comportar os sedimentos tóxicos na cava subaquática de Cubatão, divulgado pela Associação de Combate aos Poluentes, apresenta inconformidades e impactos negativos na implantação da estrutura. Na sua opinião, qual o perigo potencial da cava subaquática para o meio ambiente e a população ribeirinha? Estamos fazendo uma análise ali superficial, né, do sedimento superficial, e o sedimento profundo não está sendo analisado. Com o tempo, as substâncias tóxicas que foram depositadas ali podem se degradar para substâncias voláteis e escapar da cava, né? E independentemente delas se degradarem para voláteis, as próprias substâncias lá presentes podem fugir da cava e seguir um curso que não seja desconhecido, deputado, porque é uma cava contida, não é uma cava confinada, como foi aprovada pelo Conselho. Em contrapartida, os integrantes da CPI das cavas estão em posse de laudos que negam a contaminação do canal Piaçaguera, no litoral paulista, devido à instalação da cava no local. As exigências técnicas e licenças ambientais foram devidamente concedidas. Há duas em que, pese a denúncia formulada, não há notícia de qualquer dano ambiental em razão da instalação do empreendimento. Há três, porque a instalação e desenvolvimento do projeto estão sendo acompanhados pelo órgão ambiental responsável. Ante o exposto, em face da ausência de indícios mínimos de materialidade necessários para o ajuizamento responsável de ação penal, promovo o arquivamento. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Alesp, que investiga possíveis irregularidades no processo de licenciamento e monitoramento da cava subaquática, deve concluir os trabalhos no primeiro trimestre de 2022. Para prosseguir com as investigações sobre possíveis irregularidades na cava subaquática em Cubatão, no litoral paulista, parlamentares da CPI da Alesp ouviram Patrícia Iclésias, diretora-presidente da CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, sobre o processo de licenciamento e monitoramento da estrutura. Quem concede essas licenças,
enfim, quem decide sobre esse assunto, me parece que a mim está bem claro que é o diretor da área, né? No caso, hoje, é o doutor Domênico, e o CONSEMA. O CONSEMA participou, decidiu, votou. É isso? Meu entendimento está correto? Correto, deputado. Não tem nem a participação do presidente da CETESB na decisão e nem a participação do secretário, muito menos do secretário do Meio Ambiente. A representante da estatal explicou os critérios para que a licença fosse concedida. E quando a CETESB faz uma análise para um licenciamento, ela precisa levar em conta 2 aspectos: a quantidade, o volume que tem de resíduos e também a qualidade desses resíduos. Nesse caso, então, a CETESB se depara com uma quantidade muito grande de resíduos contaminados e com uma toxicidade que chegava a 80%. Então, por determinação desse artigo 20 da resolução CONAMA, seria necessário que se fizessem estudos para verificar, inclusive, a possibilidade de colocação confinada. Isso está expresso nesse dispositivo da resolução CONAMA. Então, como eu volto a dizer, nós estamos falando de uma atividade vinculada, prevista em lei, e não de uma escolha por parte do órgão ambiental. Apesar da licença ser anterior à sua gestão, Patrícia Iglesias apontou também os indicativos que levaram à escolha da cava subaquática para comportar os sedimentos tóxicos. A CETESB verificou as alternativas, né? Como sempre, se verificam as alternativas locacionais e as possibilidades. Dentro dessas alternativas, então, o órgão ambiental verificou o espaço no canal de Piaçaguera, verificou a estabilidade geotécnica ali presente, verificou se tratar de uma região livre de ação de ventos, de correntes e também de movimentação de embarcações. Esse foi um indicativo importante para a definição desse licenciamento propriamente dito, para a escolha, por assim dizer, dessa situação. Então, o licenciamento, ele seguiu esses regramentos. Após a oitiva da presidente da CETESB, os parlamentares da CPI deram continuidade ao depoimento de Jeffer Castelo Branco, que apresentou na última reunião um relatório técnico com inconformidades na construção e monitoramento da cava subaquática. A retrospectiva da CPI Cavas Subaquáticas fica por aqui. Para ver este ou outro programa da Rede Alesp, é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima!